Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus alunos queridos, vamos fazer aqui um exemplo de cálculo das coordenadas do vértice de uma função do segundo grau. A gente já viu isso juntos, agora vamos ter esse daqui como um segundo exemplo, tá bom? Então, meus queridões, eu vou considerar como exemplo a função y igual a menos x ao quadrado menos 8x mais 3. Já comentei com vocês, é importante que vocês saibam nessa situação aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. Perfeito? Então, para esta função, a gente tem aqui o nosso A valendo menos 1, o nosso B valendo menos 8 e o valor do C é 3. Correto, meus queridos? Vamos começar calculando a coordenada x de um ponto que eu já comentei também com vocês, ponto importantíssimo para a gente na função, que é o chamado vértice. Então, temos aqui a coordenada x. A gente vai colocar um Vzinho aqui para indicar que esse não é um x qualquer, né? Essa coordenada x aí é a coordenada x do nosso vértice. Coordenada x do vértice, você já sabe, é menos b dividido por 2a. Quer pensar mais em ler usando a famosa língua portuguesa do que propriamente a linguagem matemática? Perfeito, manda ver, ó. Eu vou mudar o sinal do b e vou dividir pelo dobro do valor do A. Vamos ver a conta como fica. Então, está aqui o sinal de menos, que como eu disse, vai ter o efeito de mudar o sinal. Está aqui um 2, que vai ter o efeito, claro, de dobrar o número que está na frente dele. Então, aqui nós vamos ficar com menos 8 dividido por 2 vezes menos 1. Perfeito, meus queridos? Lembre-se também que toda vez que eu substituo um número negativo, eu sempre coloco parênteses em volta dele. Então, o valor do x relacionado com o vértice vai ser menos 8, que vai dar mais 8, dividido por menos 2. Confira, eu realmente mudei o sinal do b, né? Ele era menos 8. Olha só o que aconteceu aqui na parte de cima. Nós temos mais 8, 8 positivo. E na parte de baixo, eu dobrei o valor do A. O meu A era menos 1, ficou menos 2. Perfeito, gente? Resultado da conta, positivo dividido por negativo. Esse número aqui vai dar menos e vai dar menos 4. Então, x do vértice está feito, está calculado, razoavelmente tranquilo para a gente fazer, né? Só envolve o valor do A e só o valor do B. O C aqui não vai ter um grande peso, ele vai influenciar no cálculo do Y do vértice, que é o que a gente vai ver a seguir. Importante, guarda esse número com carinho, tá? X do vértice igual a menos 4, é importante você lembrar dele, porque eu vou calcular o Y do vértice de duas maneiras, e numa delas eu vou usar esse valor aqui. Perfeito, meus queridos? Então agora vamos verificar, vamos calcular o y do vértice. Então, como eu acabei de comentar com vocês, para o y do vértice existem duas maneiras da gente fazer essa conta. Uma delas envolve o delta, que é essa conta aqui, ó. Y do vértice igual menos delta dividido por 4A. Lembrando que às vezes a gente não coloca o sinal de vezes, mas está subentendido que é uma multiplicação. Perfeito? Para isso, minha sugestão, calcule o delta em primeiro lugar. Depois que você tiver o cálculo do delta prontinho, você substitui aqui na fórmula, né? Trocando o valor calculado aqui em cima e embaixo facilmente é só substituir pelo valor do A. Então, vamos aproveitar e relembrar aqui, né? Eu já coloco para vocês a conta relacionada com o delta, que é b elevado ao quadrado, menos 4
vezes A vezes C. Muito bem, então como eu adiantei, né, ou como eu comentei com vocês, a primeira conta que nós vamos fazer é o cálculo do valor do delta. Então vamos lá. Delta, isso aqui é o nome de uma letra grega, tá? Ele vai ser b elevado ao quadrado. Olha lá, número negativo, mais uma vez, né? Sempre colocando parênteses em volta dele. Então tá aqui, b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que mais uma vez vai ter um parênteses aqui pelo fato dele ser negativo, vezes o valor do c. Correto, meus queridos? Então, de novo, veja com calma, né? Eu estou calculando uma parte da fórmula, né? E que parte é essa? É aquela que envolve o delta, que também aparece quando a gente está resolvendo equações de segundo grau, que aqui no Brasil a gente chama muito de fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, valorzinho do delta aqui, vamos lá. Importantíssimo você ter colocado esse número entre parênteses. Se ele não estivesse entre parênteses, a chance de você errar seria gigantesca. Note, se esse número está elevado ao quadrado, então eu vou ter 2 sinais de menos e também 2 oitos. 2 sinais de menos numa multiplicação, meu resultado vai ser positivo 64. Correto? Agora aqui, meus queridos, a gente tem uma multiplicação. Eu sugiro que a gente faça essa multiplicação numa tacada só, ok? Então, pense o seguinte. Um número negativo multiplicado por outro número negativo vai dar positivo, e esse positivo aqui não vai alterar absolutamente nada em termos de sinais, ok? Então, menos multiplicado por menos vai dar mais. E, de novo, numa tacada só, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Perfeito? Muito bem. Então, agora eu vou resolver essa conta e o valor do delta estará resolvido. 64 mais 12, esse número aqui vai dar 76. Então, uma parte do cálculo do y do vértice já foi, é o valor do delta. Eu agora vou, por uma questão de espaço, apagar essa conta que eu acabei de fazer, deixando a fórmula. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar o 76 aqui no lugar do delta, vou trocar o menos 1 no lugar do A, e aí, reta final para o cálculo do y do vértice. Correto? Então, se organize aí. De novo, né? Eu vou usar o número 76 e esse número 1, e aí a gente vai estar praticamente com o valor já resolvido, já calculado. Então, de novo, só para eu ter um espaço aqui, apagando a formulinha do delta e também a resolução que a gente teve. Vamos lá? Então, y do vértice é igual a menos, que é o menos da fórmula, o 76 que nós acabamos de calcular, tudo isso dividido por 4 vezes o valor do A, que é menos 1, eu já tinha apontado isso para vocês. Na verdade, aqui é uma conta muito parecida com aquela que a gente fez no x do vértice. No x do vértice a gente multiplicava por 2. No y do vértice nós vamos multiplicar por 4. Muito bem. Então aqui eu vou ter menos 76 dividido por menos 4. Divisão com dois números positivos. Esse número é mais... Perdão, divisão com dois números negativos, correto? Esse número é mais quanto? Mais 19. Tá feito. Calculei as coordenadas do vértice. O x tinha dado menos 4 e o y deu 76. Também com base no que nós vimos na nossa parte do encontro, que é online, ou digamos ao vivo, eu comentei com vocês que vocês terão uma segunda
chance, uma segunda maneira de se calcular esse número aqui. Eu não vou desperdiçar essa chance, tá bom? Eu vou aproveitar que eu tenho a possibilidade de calcular novamente, é uma conta razoavelmente tranquila, e isso daí vai dar para mim uma margem de segurança muito, muito grande, né? Porque se os valores baterem, puxa vida, né? O conforto que eu vou ter de acreditar que eu estou acertando é gigantesco. Então, existe uma segunda maneira que eu sugiro para vocês para calcular o y do vértice. Essa maneira corresponde a gente substituir o valor do x do vértice na função. Eu tinha comentado com vocês, quando a gente achou x do vértice igual a menos 4, eu falei, olha, guarda bem esse número aí, porque a gente vai acabar usando novamente. Então, vamos lá, meus queridos. Eu vou pegar a minha função aqui, y igual a menos x ao quadrado menos 8x mais 3, e nesta função eu vou trocar o valor do x pelo x do vértice. Vamos raciocinar? O vértice é um ponto no plano cartesiano, todo ponto tem coordenada x, coordenada y. Se o x que eu vou trocar está relacionado com o vértice, então o y que eu vou encontrar também estará relacionado com o vértice. Então, menos, aqui vai ter um valor ao quadrado, menos 8 vezes esse valor aí, mais 3. O valor a gente já sabe, né? É o y do vértice, que é menos 4. Joia? Então, vamos resolver agora esse comecinho aqui. Aqui tem bastante sinal negativo para a gente se divertir, né? A gente tem esse sinal de menos que, num primeiro momento, eu vou copiar e ele vai acabar influenciando bastante na conta, né? Por quê? Porque na parte relacionada com o quadrado, menos 4 vezes outro menos 4, esse cara aqui vai dar 16. Gente, natural que esse começo, né, que esse primeiro número tenha dado negativo? Sim, veja. Eu tenho 2 sinais de menos por causa do quadrado e mais um sinal de menos aqui na frente. Portanto, são 3 sinais de menos dentro de uma multiplicação. Multiplicação com 3 sinais de menos, esperado que aqui desse realmente negativo. Já na parte da conta seguinte, né, onde a gente tem essa multiplicação menos 8 vezes menos 4, menos 8 vezes menos 4, esse número vai dar positivo 32. E aqui eu vou copiar o 3. Agora a gente chegou na reta final, né? Nós temos aqui menos 16 mais 35. Menos 16 mais 35. E se você fizer essa conta, esse número aqui vai dar 19. Portanto, bateu com aquela conta que a gente fez usando a fórmula, digamos, mais tradicional, e também bateu aqui com essa ideia que eu acho, de novo, muito interessante, eu ressalto mesmo que acho que vale a pena você fazer, tá? Bateu com essa ideia de substituir o x do vértice na função. Portanto, a nossa resposta é o quê? Um V, que indica o nosso vértice, a coordenada x é menos 4, a coordenada y é 19. Só um último detalhe, eu tinha comentado com vocês que a gente tem como saber o formato da parábola, né, como que ela vai aparecer, com base nesse sinal aqui. Só de curiosidade, meus queridos, como aqui é negativo, certamente o desenho da parábola é este daqui, ó. Correto? Então aqui a gente teria um x igual a menos 4 e um y igual a 19. Esse ponto está relacionado com aquilo que nós chamamos de ponto de máximo. Certo? Se você for acompanhando os pontos aqui da parábola, esse é aquele que vai estar mais para cima. Então 19 é o maior valor possível para o y assumir aqui nessa função. Beleza, meus queridos? Muito, muito obrigado.